seja para a ceia propriamente dita. A gente já leu algumas passagens aqui, mas o que é importante a gente destacar aqui, sem o cordeiro, na verdade o que o Brad Pitt diz é que o que se espera é que o cordeiro que Jesus consumiu nessa noite tenha sido imolado em Moriá pelos sacerdotes samaritanos, pelo rito deles, e levado para Jerusalém para Jesus usar na Páscoa. Então não é que não tenha havido cordeiro, mas o cordeiro em si era o menos importante, porque Jesus era o cordeiro principal daquela ceia que estava sendo oferecida. Mas o que é importante aqui é a gente dizer, olha, Jesus anunciou que ele não beberia mais vinho. Marcos vai narrar a ceia dizendo a mesma coisa. Está aqui os jumentinhos, ele toma o pão e diz o que? Tomai e comei. Vejam a importância de se comer. Não basta tomar, não basta comer. Aí tem alguns que fazem a pergunta assim: ah, mas eu posso mastigar a hóstia? Isso não é pecado? Na verdade, as primeiras Páscoas, elas eram feitas com cordeiro em si. Você tinha que mastigar a carne. O pão do início dos cristãos era um pão sem fermento, mas era muito mais parecido com o pão árabe do que com a hóstia que a gente tem hoje, muito mais fininha. Ela era mastigada e comida. Inclusive, nós vamos ver daqui a pouco a primeira carta de Coríntios, onde São Paulo vai falar sobre a instituição da Eucaristia, e eles usa esse trecho exatamente para dar uma bronca no pessoal. Por quê? Porque as primeiras missas aconteciam durante uma refeição. Então as pessoas se empanturravam lá de cordeiro, de peixe, de pão, de não sei, e depois vinham em cima e recebiam também o pão consagrado, que era a Eucaristia. Então ele dizia assim: como é que vocês vão discernir, se vocês se empanturram de comida, como é que vocês vão discernir que estão recebendo o corpo de Cristo? E aí a igreja até passa a instituir o jejum. Antigamente as missas eram de manhã, porque as pessoas tinham que ir em jejum para não misturar a consciência do que era a Eucaristia com a refeição. Com o tempo isso foi evoluindo e hoje se prescreve o jejum de 1 hora, menos aquele que precisa se alimentar por questão de saúde, de doença ou de remédio. Mas Jesus diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Mas ele diz: comei, e ele diz: bebei. Então, o corpo e o sangue de Jesus têm que ser consumidos. Daqui a pouquinho a gente vai ver o Evangelho de João 6 e vai entender o porquê de você precisar consumir o corpo de Jesus. Agora, na última ceia, segundo Lucas, não tem grande diferença, mas tem uma frase aqui muito interessante. Porque, Edu, se você acordar, você aumenta a letra para mim. É aí que eu quero chegar. Mas é aí que eu vou chegar. Chegada a hora. Lembra que eu já falei para vocês sobre esse chegada a hora antes? O que significa o chegada a hora? Onde vem isso? Jesus já tinha celebrado várias Páscoas, pelo menos na toda a sua vida, várias ceias pascais, e mesmo no seu caminho de vida pública, era pelo menos a terceira Páscoa que ele celebrava, certo? Em nenhuma delas ele instituiu a Eucaristia? Ou sim? Não. Por quê? Porque ainda não era a sua hora. As bodas de Caná. Aí, pá, é aí que o Brad Pitt puxa.
Jesus já tinha usado esse termo antes, não é chegada a minha hora. Nas bodas de Caná, Nossa Senhora está servindo, percebe que não tem vinho e chega para Jesus e diz: eles não têm vinho. E Jesus dá uma resposta mal criada para Maria, não dá? Não é chegada a minha hora. Também ela nem liga. Como quem diz assim: o que eu tenho a ver com isso? Né? A festa é dos noivos e não minha. Não parece meio desproporcional? Ele comenta essa resposta que Jesus dá para ela. Não é chegada a minha hora. Mas o que ela pede para Jesus subliminarmente? Vinho para aquela festa. E ele diz: não é da minha competência dar vinho. Ele diz: só que não era ainda a hora dele dar vinho. Então, na verdade, ele já está anunciando para Maria que em algum momento ele vai se dar em vinho, ele vai oferecer vinho para a nação. Só que não vinho vindo da uva, mas vinho vindo do seu próprio sangue. E é claro que nós sabemos que Maria, sendo Maria, Jesus disse para ela sim ou disse não? Ele disse não, né? Mulher, não é chegada a minha hora não. Mas Maria, como nos ensina a ser cristã de verdade, ela age como se ele tivesse dito sim ou não? Sim. Está aí a diferença de Nossa Senhora para nós. Mesmo quando ele diz não, ela confia que ele vai fazer o que precisa ser feito. E age como quem confia. E está aí a chave do segredo da graça de Deus. Ele disse não. Mas ela sabia que Jesus, sendo Jesus, tinha coração de manteiga. E que então ela podia agir, e ela chega para os servos e diz: fazei tudo o que ele vos mandar, como se ele tivesse dito contra mim. E vocês não acham que Jesus ia deixar a mãe dele na mão, né? Então, já que ela mandou ele orientar os servos, ele orientou os servos. E o que Jesus fez de tão extraordinário? Mandou botar água nas tábuas. Ele tocou as tábuas? Ele fez algum gesto mágico? Não. Os servos jogaram água lá dentro e imediatamente ele nem bebe para provar. Ele nem duvida que ali tem vinho. Ele diz: tirai e levai ao mestre de cerimônia. Gente, para que Jesus mandou levar os mestres de cerimônia? O mestre de cerimônia prova o vinho no início da festa. Depois é o mesmo vinho. Por que Jesus faz questão de mandar provar? Para você perceber isso. Para a gente perceber que o vinho que ele fornece é sempre muito superior àquele que a gente é capaz de produzir. Guardem isso, que a gente vai usar isso amanhã ainda um pouquinho mais. Mas aqui em Lucas tem uma frase extremamente importante de Jesus. Ele diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e com ele os apóstolos. E ele diz: tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa antes de sofrer. Então, em todas as outras ocasiões que Jesus celebrou a Páscoa, ainda não era a sua hora. E por isso ele não foi o presidente da ceia. Por isso ele não entregou a Eucaristia. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. Mais do que ninguém, Jesus deveria ter pressa em nos salvar. Porque afinal de contas, ele tinha se despido da sua divindade, se revestido da nossa humanidade, e ele precisava cumprir o plano
plano de salvação aqui para poder voltar para o Pai. Mas Ele não fez as coisas depressa. Ele veio a nós como bebê. Ele viveu uma infância, viveu uma juventude, se tornou adulto. Mesmo como adulto, ele pregou por 3 anos antes de chegar nesse momento. Ele sabia qual era a sua hora e ele esperou por ela. Nós muitas vezes queremos determinar para Deus qual é a hora. Qual é a hora da graça, qual é a hora que Ele tem que agir, qual é a hora que Ele tem que falar, qual é a hora que Ele tem que chegar, qual é a hora que Ele tem que nos salvar. Mas há um tempo para cada coisa. Um tempo para nascer e um tempo para morrer. Nós temos que confiar que o Senhor sabe a hora. Se mesmo a tarefa mais importante que Ele realizou no mundo, que foi a nossa salvação, Ele esperou a hora, nós também temos que saber esperar o momento e a hora da graça de Deus nas nossas vidas. Certamente não vai ser igual ao nosso. Certamente não vai ser como a gente quer. Mas sempre vai ser melhor do que o que a gente pensava. O problema é que quando a gente está com um problema, que a gente quer que Jesus resolva naquela hora, a gente sempre acha que o nosso problema é o maior problema que a gente já teve na vida. E que se Ele não resolver naquele instante, não vai adiantar nada depois. Mas sabe o que acontece? Deus, na sua sabedoria, Ele age quando é necessário. E às vezes tudo que era necessário para aquele nosso problema era o tempo. E o tempo passa. E a gente olha para trás e diz que aquele probleminha que eu tive lá, isso é nada, o que eu tenho hoje é que é pior. Então a gente tem que aprender a confiar irrestritamente no nosso Senhor, no conhecimento que Ele tem da hora propícia de agir, na hora propícia da graça. Às vezes Ele faz rápido, porque a solução precisa vir rápido. Mas às vezes a solução depende de outra pessoa. E Deus não pode, para nos agradar, interferir no livre-arbítrio que Ele dá para aquela outra pessoa. Então eu não vou mais rezar pela conversão do meu filho? Que isso, gente, pelo amor de Deus. Mas Santa Mônica rezou 30 anos. Imagine se ela tivesse desistido de rezar depois de 10 anos. Imagine se ela tivesse desistido de rezar depois de 20 anos. Imagine se ela tivesse desistido de rezar depois de 30 anos. A nossa igreja teria perdido o santo que foi Santo Agostinho. Então quem somos nós para dar o tempo para a graça de Deus? Ele sabe. Então como é que eu vou rezar? Para que serve eu rezar pela conversão do meu filho? Se Deus batia na porta dele a cada meia hora, a tua oração faz com que Deus passe a bater a cada 10 minutos. Ele multiplica as oportunidades de conversão, mas Ele não pode obrigar o outro a acreditar nele, porque isso seria ferir o livre-arbítrio daquela pessoa. Então Jesus sabia que aquela Páscoa seria a última. E aí Ele fala: olha só que bonito que é. Tenho desejado ardentemente comer essa Páscoa com Deus. Se a gente tem pressa da graça, muito mais tinha Ele. Mas Ele esperou o momento dela vir acontecer. E aí, nós chegamos na última ceia, segundo São João. E aí, o que São João vai falar sobre a última ceia? De que Jesus pegou o pão e o vinho e ofereceu?
Você vai encontrar isso em algum lugar na narração da ceia por João? Não. E aí alguns irmãozinhos evangélicos vão dizer assim: então não foi a última ceia. Mas vocês têm que perceber uma coisa: o Evangelho de São João foi o último a ser escrito. Os cristãos já tinham 3 evangelhos antes. Por isso João não se preocupa em repetir a mesma coisa que os outros repetem. Ele até vai repetir a paixão de Jesus, para nos dar alguns detalhes que os outros não tinham. Por quê? Marcos, que foi quem escreveu o primeiro evangelho, não conheceu Jesus. Ele foi discípulo de Pedro e conheceu Jesus a partir das pregações de Pedro. Lucas também não conheceu Jesus. Ele foi discípulo de Paulo. E ele tem uma profundidade até maior do que Marcos no evangelho dele, por uma razão muito simples. Numa das viagens que Lucas estava com Paulo, no mesmo navio estavam também São João e Nossa Senhora. Provavelmente a narração da paixão de Jesus que a gente encontra em Lucas foi descrita para Lucas por Nossa Senhora e por Jesus, que estavam, e por João, que estavam aos pés da cruz com João, certo? E Mateus foi discípulo de Jesus, mas ele foi um daqueles que fugiram. Então ele acompanhou a paixão, mas acompanhou de longe. Ele não estava perto de Jesus no momento decisivo da cruz. Bom, mas então, para João, a narrativa da paixão de Jesus já estava lá no Evangelho de Lucas, a descrição dele. Então ele precisa dizer que Jesus instituiu a Eucaristia? Não precisa. Mas aí a gente pensa assim, mas é uma coisa tão importante, por que ele não repetiu? Mas será que ele não repetiu? Ele é o único que vai colocar com todos os detalhes o Evangelho do Pão da Vida. Então, na verdade, o que Jesus fez, que é descrito em Marcos, Lucas e Mateus, é pura e simplesmente a descrição do gesto de Jesus. Ele tomou o pão, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós. Isso a gente vê e a gente rememora a cada missa. Mas se você não entende o que significava Jesus ter se proclamado o pão da vida em João 6, você não vai entender que existe, na verdade, um milagre acontecendo por trás quando você lê Marcos, Lucas e João e Mateus descrevendo o momento em que Jesus vai entregar o seu corpo. Na verdade, a melhor descrição, a mais próxima da missa que a gente tem hoje, não é nem a que a gente encontra nos evangelhos, é a que a gente encontra em 1 Coríntios 11, que é descrita por São Paulo, que também não conheceu Jesus, mas diz que Jesus revelou a ele o que se passou naquela última ceia. Então nós chegamos no Evangelho de São João, na narrativa da ceia, onde na verdade João não menciona a ceia, porque já vimos a narrativa de João provavelmente é aquela que a gente vai encontrar no Evangelho de Lucas. Mas João faz outra narrativa. Em João, no capítulo 13, nós temos a narrativa do lava-pés, que infelizmente, lembra que a gente falou ainda agora sobre a necessidade do cristão de ver as coisas, de tocar as coisas, de ter o concreto?
Infelizmente, para muita gente, o que mais importante acontece nas missas de quinta-feira, onde a gente relembra aquela última ceia, é o lava-pés. Inclusive, essa missa é conhecida como a missa do lava-pés. E, na verdade, o lava-pés era apenas um dos ritos da ceia judaica, que não era um lava-pés, mas um lavar as mãos. Mas João escolhe exatamente esse ponto da ceia judaica para narrar, talvez porque exatamente os outros já estavam no outro evangelho. E esse ponto não foi trabalhado pelos outros evangelistas. O que era normal você purificar na ceia judaica? As mãos. Por quê? Porque o judeu não ingere alimentos sem purificar as mãos. Principalmente porque não existiam talheres de prata naquela época. A maior parte dos alimentos eram tomados pela mão. Então era hábito deles lavar as mãos. Mas o que Jesus estava purificando naquele instante não era a mão, o membro. Era outra coisa. Tanto é que quando ele chega para lavar os pés de São Pedro, e São Pedro diz: jamais me lavarás os pés, vou falar disso já. Jesus disse: se eu não te lavar os pés, você não tomará parte comigo. Pedro então diz: então me lava inteiro. E aí Jesus disse: você não precisa lavar inteiro, porque você já está limpo. Então, na verdade, não era a parte física que Jesus estava limpando, era outra coisa. Dá para entender? Mas ele estava usando um símbolo. Aí sim é um símbolo. Jesus escolheu lavar os pés. Por que Pedro se escandalizou tanto quando Jesus se propõe a lavar os pés? Porque os pés eram considerados as partes mais impuras do corpo humano. Porque você andava nas ruas de terra, sem calçados para te proteger, então era muito normal os pés. Já viram uma pessoa da roça que o pé racha e que começa a penetrar poeira por entre as rachaduras? Pois é. Então os pés eram considerados a parte mais impura do corpo humano, principalmente porque lembram-se das ruas na época de Jesus como deviam ser. Qual era o principal meio de transporte? Os animais, né? Ou cavalos, ou bois que eram amarrados em charretes para levar as pessoas de um lugar para o outro. Os animais, quando você levava o seu cachorrinho na rua, você também recolhia aquilo que ele deixava lá normalmente, certo? Claro que não. Então imagine você percorrer um quarteirão na época de Jesus. Qual a chance de você chegar no seu destino com o pé limpo? Zero. Então era hábito dos judeus, quando você recebia convidados na sua casa, você oferecer água para lavar os pés, para aquele seu convidado entrar na sua casa e se sentir à vontade. Porque quando você entra, você pisou em alguma coisa que não devia na rua e vai para a casa de alguém, você não se sente constrangido? Não fica o tempo inteiro arrastando o pé para limpar, tentando ver se está saindo cheiro, não é? Você não fica desconfortável? Então era sinal de boas-vindas quando você chegava na casa de um judeu, ele te oferecer água para lavar os pés. Esse costume começou, sabe onde? Em Gênesis 18, quando Deus visita Abraão. Abraão percebe a presença de Deus naqueles 3 homens, ele corre para eles e diz: que me seja permitido que os meus senhores não passem por aqui sem primeiro terem entrado na minha casa, sem terem lavado seus pés. E Ló, quando recebe os anjos de Deus na sua casa, antes de destruição de Sodoma e Gomorra, ele oferece a mesma coisa, água para lavar os pés. Mas, pelos pés serem tão impuros, tão sujos,
essa era uma tarefa que o mais baixo no escalão dos escravos da casa iam fazer. O mordomo não fazia isso. Cozinheiro de jeito nenhum, graças a Deus. Era lá a ralé dos escravos. E então, daí o choque de Pedro, quando Jesus se propõe a lavar os seus pés. Não, Senhor, de jeito nenhum você vai me lavar os pés. Mas Jesus se volta para ele e diz: o que hoje eu faço não sabes, mas depois tu compreenderás. É uma das músicas da Semana Ceia, Semana Santa mais bonita que tem, né? E aí, depois ele se senta para explicar para os discípulos. Presta atenção, gente, o que vai acontecer agora. Jesus se volta para os discípulos e diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Eu sou a palavra proibida da boca do judeu, porque é o termo que define o próprio Deus. Quando Jesus usa esse termo associando consigo, ele está naquele instante proclamando com todas as letras a sua divindade. Então não venha me dizer que o pão que ele consagrou depois foi uma historinha, porque ele estava exatamente revelando para os discípulos dele que ele era quem? Deus. Deus presente no meio deles. Mas vejam, ele se proclama Deus no momento em que ele acaba de exercer a tarefa considerada a mais humilhante do ser humano na época. Porque se um mordomo se sentisse ofendido de ser pedido para lavar os pés de alguém, imagine quando é o próprio Deus que está ali. E no entanto ele continua: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais também vós. Porque não é o mestre, não é o servo maior que o seu Senhor. Jesus está fazendo ali a sua despedida dos discípulos. É o último momento que ele tem para falar e orientar as orientações finais para eles. Depois disso, ele vai ser preso e ele já vai ser imediatamente martirizado. Os discípulos quem eram? Aqueles que Jesus tinha separado para servir. Mas nós muitas vezes, como servos, queremos escolher o nosso serviço. Se for para dar palestra, tudo bem, mas para trabalhar na cozinha, não. Se for para ir para a intercessão e ficar aos pés de Jesus, tudo bem, mas ir para limpar o banheiro, também não. Limpar prata, Semana Santa, né? Pois é, de jeito nenhum. Fazer saquinho, botar água no vidrinho, não, isso não. E na verdade Jesus está dizendo o seguinte: nem o mais humilhante dos serviços pode ser desconsiderado se esse for o teu chamado. Porque se eu que sou Deus sou capaz de lavar os pés, por que não você? O reino de Deus. Muitas vezes, se você for falar uma palestra extremamente erudita para alguém, você não necessariamente vai tocar o coração dessa pessoa. Mas se de repente você dá um abraço, se de repente você estender a mão no momento que ela precisa e que ela nem percebe que você está ali para ajudar. Deus tem seus caminhos.
gente é servo para servir. E não para servir naquela tarefa que eu quero ser o especialista. Se a gente quer participar do corpo de Cristo, é participar naquilo que Ele precisa que tenha um membro do corpo dele lá. Se todo mundo quiser ser olho, quem vai ser ouvido? Se todo mundo quiser ser mão, quem vai ser perna? Se todo mundo quiser ser língua, quem vai ser estômago? No serviço do Senhor, cada um tem um chamado. E Deus é quem sabe, porque Ele é que sabe quais foram os talentos que Ele deu para você, para servir na igreja dele. Mas muitas vezes a gente fica querendo colocar rotinas, querendo colocar as nossas escolhas, as nossas prescrições, e aí o que acontece é que o tempo da graça passa, e a pessoa que poderia ser tocada com o seu dom, com o seu talento, se você estivesse aceitando, já seguiu o seu caminho. E o meu pai costumava ter uma frase muito interessante. Ele diz: aquele que Jesus colocou na sua vida para você evangelizar, e você calou, quando você chegar no céu, na porta em frente à sua, vai estar a casa que Jesus tinha preparado para aquela pessoa, para você saber que ela não está lá, porque o evangelho que podia ter levado ela para lá, você não foi capaz de pregar. Ser de Deus é um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Jesus podia pregar o evangelho pessoalmente para todas as pessoas, mas Ele quer precisar de nós. Que bacana isso, né? Ele quer nos dar a sensação de que, de alguma forma, a gente contribuiu para colocar um tijolinho que seja na construção do reino dele. Mas para isso, a gente precisa lavar os pés. Mas vejam, gente, você lava os pés imitando Jesus. Ou seja, antes de se propor a lavar o pé do outro, deixa Jesus lavar o seu. Porque se você vai doente servir a Deus, você vai estar mais preocupado em se servir de Deus do que em servir a Deus. O serviço de Deus não é uma fuga. O serviço de Deus não é um passatempo que você faz quando não tem nada melhor para fazer. O serviço de Deus é a missão de pregar um evangelho e edificar um reino. Então, para você lavar os pés dos outros, deixa Jesus lavar o seu. Nós muitas vezes temos medo de deixar Jesus nos cutucar, porque a gente pensa na nossa vida como um lago que tem um monte de lodo lá embaixo e é melhor deixar quieto, porque se mexer a água vai ficar toda turva. Mas se você não mexer, você não consegue filtrar para deixar a água pura e limpa depois. E hoje à noite nós vamos lavar os pés. Nós vamos estar na presença de Jesus, sacramentado, e vamos colocar nas mãos dele o que a gente é, e deixar ele curar o nosso coração, lavar os nossos pés, lavar a nossa alma e nos fazer transparentes. Sabe por quê? Porque muitas vezes não dá tempo de você abrir a boca para pegar o evangelho. É necessário que você seja tão transparente que de longe as pessoas enxerguem a presença de Jesus em você, para elas não perderem a chance de ter um encontro com Deus que faz toda a diferença.
E talvez por isso São João tenha colocado essa passagem aí, para dizer que você não se alimenta do corpo e do sangue de Jesus por gula. Você se alimenta para se fortalecer, para servir. O alimento do Senhor, ele nos beneficia porque nos marca com aquele selo para a salvação. Mas ele só alcança a sua plenitude quando você que foi alimentado por Deus se torna alimento para aqueles que Deus coloca no seu caminho. É difícil a gente imaginar a responsabilidade que a gente tem, mas ela existe. E vou mostrar para você de uma forma muito simples. Todo mundo que está aqui nasceu na igreja? Todo mundo que está aqui desde pequenininho amava Jesus, amava a igreja, queria servir a todo povo. Não é o que acontece com a maioria. Para a maioria, Deus colocou alguém na nossa vida que com uma palavra, um convite, um gesto, alguma coisa nos chamou para nos colocar perto da rede onde Jesus passou e nos pescou para ele. Cada um de nós tem uma história para contar de alguém que um dia fez a diferença entre a gente ser um católico que atendia a missa todos os domingos para passarmos a ser católicos que têm fome e sede de conhecer o seu Deus como nós estamos aqui hoje. Nós podemos ser e fazer diferença na vida das outras pessoas. E Jesus quer que quando essa situação acontecer, a gente esteja preparado. Por quê? Porque uma vez a gente vê nas Escrituras Jesus ser cruel. Quando ele passa diante de uma figueira e ele tem fome. E essa figueira não tem figos para ele. E ele amaldiçoa a figueira e ela resseca no mesmo momento. E por que eu digo que Jesus foi cruel? Porque diz o evangelista que nem era um tempo propício para se dar tudo. Então a gente pensa assim, Jesus pegou pesado, né? Mas gente, desculpa, aquela figueira não negou o seu fruto para uma pessoa qualquer. Negou o seu fruto para Deus feito homem presente no meio de nós. Jesus é o Senhor do tempo. Jesus é o Senhor da colheita e da semeadura. Se é para Jesus, não era impossível para aquela figueira gerar fruto. Mas se ela nega o seu fruto para Jesus, que esperança ele pode ter dela ser útil para alimentar os filhos dele que se aproximam dela? Então, se nós queremos servir a esse Jesus, temos que permitir que ele nos lave os pés, que ele nos capacite, para que a gente seja um instrumento para fazer a diferença na vida das pessoas que ele coloca no nosso caminho. Isso é uma opção ou não é uma opção? Estamos falando das palavras duras de Jesus? A segunda palavra mais dura de Jesus a gente encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 32. Quando ele diz assim: aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus.
Então, evangelizar deixa de ser uma opção, passa a ser uma missão. Por quê? Porque é muito importante isso, gente. Essa vida aqui na Terra, ela é muito curta. A vida eterna é para toda a eternidade. Então, porque de repente a gente se omitiu e se negou num instante, que talvez fosse a única oportunidade que aquela pessoa teria dado para Deus, a gente negou a ela a chance de viver uma eternidade inteira diante de Deus no céu. Então não é pouca coisa, né? Por isso Jesus é um pouquinho severo.